Olá, jovem! Eu sou Gabs Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? O Denis trabalhava como programador aqui no Brasil antes de ser sondado por um recrutador da Bélgica e receber uma proposta para ir para lá. Aqui no Brasil, ele estava trabalhando em Manaus essa época e o processo para ir para lá foi um pouco difícil e caro, mas a empresa ajudou e custeou tudo. Chegando lá, ele se viu numa cultura de trabalho completamente diferente e achou bem bacana o fato dos belgas trabalharem o horário certo, das 8 às 5 da tarde. Mas como sempre, ser brasileiro nesses lugares tem uma ótima vantagem. Eu vou deixar ele contar pra você quais são e ele vai contar também por que come-se tanta batata na Holanda, o país que ele tá agora, depois de um período na Bélgica. E para essa conversa, mais uma vez na Holanda, estamos como sempre com ele, o nosso viajante poliglota Fabrício Carraro. Como é que você tá, Fabrício? Tudo ótimo, Gabs. Hoje a gente vai falar com o Denis, que tá na Holanda, que ele já tava falando pra gente que tá com recordes de frio por aí, né, Denis? Isso mesmo. Tô aqui ainda na Holanda e tá batendo -8 com sensação de -14. Uma delícia. Olha, que beleza. Vamos bora lá pra esse papo. Bom, galera, como sempre, só o nosso jabazinho inicial aqui, que o podcast Carreira Sem Fronteiras é oferecido pela Alura Língua, cursos online de idiomas, que eu, Fabrício Carraro, ajudei a desenvolver com métodos que eu utilizei e utilizo para aprender idiomas como francês, italiano, russo, polonês, grego, alemão e assim por diante. E lembre-se que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos, para você estudar todos os níveis de inglês e espanhol com a gente pelo mesmo valor. Então vai lá em aluralingua.com.br/promoção/carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Bom, Denis, como sempre, então, para começar aqui, eu queria te perguntar um pouquinho mais sobre você. Então, de onde que você é do Brasil? O que você estudou? O que você trabalhou no Brasil? E como foi o seu passo a passo até chegar aí na Holanda? Então, cara, eu sou meio nômade. Eu sou do ABC Paulista, de São Caetano do Sul. Sou sul-sancaetanense, coisa bonita. Mas eu morei também em Fortaleza durante 3 anos, na minha adolescência. E nos últimos 9 anos que eu tava no Brasil, eu tava morando em Manaus, no Amazonas. Então, sou um pouco nômade aí. Eu fiz engenharia da computação pela UFAM, a Universidade Federal do Amazonas. Me formei lá, era um curso novo, eles também não sabiam muito bem o que era no começo, mas foi bem legal. E eu atuei como desenvolvedor no Brasil durante uns 4, 5 anos. Eu comecei a trabalhar na faculdade, né? Comecei com estágio, mas aí eu fui promovido para desenvolvedor de software e hardware numa empresa lá de Manaus. E isso foi em 2014. Aí eu segui trabalhando e em 2018 eu recebi uma proposta para vir aqui, para ir para a Bélgica, na verdade, não para a Holanda, mas eu vou contar em detalhes certinho isso aí. E tô na Europa aqui desde 2018. Uma coisa que eu fiquei interessado agora, né? Você falou que você estudou no Amazonas e você começou a trabalhar por lá. Como é que é o mercado para programadores no Amazonas? Cara, é surpreendentemente bom. Pra te falar a verdade, é um bom lugar, porque lá eles têm o Polo Industrial de Manaus, né? É, exato, por isso perguntei. Então tem muita empresa, principalmente de RH, porque o que acontece? Com o Polo Industrial tem muita empresa lá, né? Fábrica mesmo, e boa parte da renda do lucro da fábrica eles têm que gastar com pesquisa e desenvolvimento para o Amazonas. Então tem uma série de institutos que se aproveitam dessa renda para fazer projetos para o Amazonas, né? E a grande maioria deles é de TI. Então, desenvolvedor de software embarcado, front-end, back-end, tudo que tá bem alta lá. Eles estão demandando muita gente nessa área. Então, assim, se você é de TI, eu recomendo dar uma olhadinha em Manaus, olhar com o coração ali, porque eles estão oferecendo até salários bem altos pro pessoal lá, porque tá precisando de muita mão de obra. Então o mercado lá foi sempre muito bom, digamos assim. Interessante. Mas então, você tava por lá trabalhando normalmente, e aí você que recebeu o convite pra ir pra Bélgica? Isso. Então, eu tava trabalhando numa empresa lá, de RH, fazendo os projetos. Aí um colega meu, um amigo meu, que trabalhava comigo, ele virou, cara, uma recruta entrou em contato comigo pelo LinkedIn, descrevendo uma vaga aqui, mas eu acho que é a sua cara, eu posso te recomendar? Vamos lá, né?
desde que eu me formei, em 2016, eu tava com a intenção de sair do país, porque eu olhei o mercado, né, para desenvolvedores, principalmente na Europa, e eu sempre achei muito atrativo, tanto os salários como os benefícios, a qualidade de vida, né? Então eu sempre mirei, assim, a Europa depois da minha formação. Aí ele me falou dessa oportunidade, né? Eu falei, beleza, deixa ela entrar em contato comigo então, né? Aí ele me passou o contato dela e acontece que ela é uma brasileira que tem uma empresa que contrata brasileiros na Bélgica, essa recruiter. Aí ela falou comigo, me explicou, né, a vaga, e realmente meu perfil se encaixava. Aí ela me apresentou lá pro pessoal da empresa. Depois de uma semana, o dono da empresa me chamou para uma entrevista. E o que acontece? Em Manaus, naquela época, o fuso horário era de 6 horas, né, pra Bélgica. Então ele marcava, vamos marcar uma entrevista umas 10 horas da manhã? Falava, beleza, né? Aí 4 horas da manhã, tava eu lá no computador, tendo uma entrevista com o cara. Aí ele até perguntava, pô, tá meio escuro aí, né? Tá muito cedo. Eu falei, não, tá tranquilo, acorda esse horário mesmo. Chorando por dentro, né? Passei por 3 entrevistas pra essa empresa. A primeira foi um bate-papo de 1h30 com o dono. A primeira foi com o dono já? A primeira foi com o dono. Porque a empresa era uma startup. Então, acho que tinha 7 funcionários na época. Aí o dono escolhia a dedo quem ia pra empresa, né? Aí eu tive uma conversa com ele gostou, tudo. Aí na segunda entrevista me deram um teste técnico pra fazer. Mandaram eu fazer o design e implementação de um sistema embarcado. Me deram uma semana pra fazer esse projeto. Aí eu entreguei o projeto. Aí na terceira entrevista, eles avaliaram meu projeto, falaram que eu era um dos candidatos mais fortes. Aí, acho que logo em seguida eu recebi um e-mail falando que eu tinha sido escolhido e que eles iam mandar a oferta. Aí foi mais ou menos assim o meu processo de contratação. Foi quanto tempo esse processo todo? Então, o processo de entrevistas durou mais ou menos um mês e meio das entrevistas, né? Aí começou a novela da documentação, porque eles mandaram a oferta, eu não negociei muito, porque até a minha recrutadora falou que a oferta foi muito boa, eles me deram muito benefícios, o que não é comum pra Bélgica, né? Eles me deram benefícios que iam pagar a viagem, ia pagar a viagem da minha esposa, iam me dar 2 meses de estadia no short stay, né? Fora a vale alimentação e um monte de benefícios. Então eu não negociei muito, porque era uma proposta muito boa, aí eu aceitei, só que o que acontece? Quando você tá no circuito ali, Rio, São Paulo, Curitiba, é uma coisa. Quando você vem pro frete grátis pro Brasil todo, menos Norte e Nordeste, é outra, né? Então a logística de Manaus foi bem complicado pra mim, nessa situação, porque eu tive que tirar documentos, mandar documentos pro consulado da Bélgica em São Paulo, né? Cara, mandar um pack de Manaus pra São Paulo é pelo menos 20 dias úteis. Então eu mandava tudo por Sedex, então o gasto com documentação foi muito alto. E todo esse processo demorou 3 meses de documentação. Tudo pra conseguir mandar pra São Paulo, aí São Paulo mandava pra Bélgica, voltava, tinha que mandar de volta e ficava nesse bate e volta de documento. Teve a questão também das passagens, né? Quem comprou as passagens foi o meu chefe na época, e ele até me ligou, foi engraçado que ele me ligou e falou, pô, Denis, eu tô vendo as passagens aqui, e cara, pô, tá meio caro e demora muito pra chegar aqui, você não consegue ir de trem pra outra cidade? Pegar de lá? Eu queria muito, mas não tem nem trem aqui, e a cidade mais perto é Belém, e daqui pra Belém, daí Belém... Carga, né? Exatamente, eu posso pegar um caminhão aqui, entrar nele e parar em Belém, Roraima, né? Vai ser um choque de cultura pra ele, né? É mais fácil de navio, provavelmente, né? Pra Belém. Pegar uma canoa, né? E remando ali pra Belém, e chego lá, beleza. E assim, o ganho que eu ia tendo pra outra cidade era mínimo ali perto, né? Que tudo ali você tem que fazer a conexão em Brasília e em São Paulo. Ou Fortaleza também, né? Então o ganho era 0. Ele demorou um pouco pra acreditar que não tinha trem pra mudar de cidade, mas no final das contas deu tudo certo, eu consegui ir e achar uma passagem bacana, né? Foi bem caro, eu acho, mas como a empresa que bancou, foram 1.000 euros cada passagem. Tá uma pauladinha aí. Foi uma paulada bem grande, então a empresa realmente investiu ali. Ali eu vi que eles queriam, porque olha, não foi fácil não. E bom, você falou que no início eles deram uma casa pra você ficar, um short stay, né? Até você encontrar um lugar pra morar. E foi tranquilo achar um lugar fixo? Como que é a questão da burocracia lá na Bélgica? Inclusive, acho que você nem falou pra que cidade você foi, né? Não falei, eu fui pra Leuven, no português Lovaina. Acho que Leuven é mais legal falar, né? Foi pra Leuven, na Bélgica, que é uma cidade universitária, só que tem muitas startups de tecnologia lá. Eles estão apostando muito nisso e você só pode fazer uma empresa em Leuven se for de tecnologia. Você não pode colocar uma fábrica lá ou qualquer outro tipo de empresa. Então eles estão incentivando muito. Eles estão incentivando muito porque tem a KU Leuven, que é a universidade de lá, e assim, a cidade foi meio que construída em volta da KU Leuven. Então, eles querem só empresas de tecnologia ali para incentivar o pessoal a ir para a KU Leuven fazer cursos e já ficar por ali também, para terminar o mestrado ou doutorado em empresas, em tecnologia, né? Então tem todo esse ecossistema lá. A empresa me pagou 3 meses, teve uma história aí nos 2 meses que eu fiquei no short stay, que meu chefe esqueceu de renovar um mês,
o short stay. Aí ele me ligou num dia e falou, cara, eu esqueci de renovar, desculpa, mas já arranjei o outro e você tem que sair daí amanhã de manhã. Isso era tipo 7 horas da noite do dia. Aí ele me pagou, mas no short stay. A questão de moradia na Bélgica é bem complicado dentro das cidades. Tem pouco apartamento e os apartamentos que tem são extremamente caros para a realidade do país, né? Então, por exemplo, você em Leuven, você conseguia alugar um quarto a 600 euros, 650 euros. Um quarto para uma pessoa. Um quarto. Nossa, isso é muito caro, cara. É extremamente caro. E assim, para a realidade do país, porque a faixa salarial na Bélgica, ela é bem baixa comparada aos outros países. O custo de vida ao todo lá, no geral, é baixo. Porém, a faixa salarial também é baixa. E se você pegar 650 euros para ficar num quarto, já não sobra quase nada do seu salário lá, digamos assim, do estudante ou de alguém que tá começando. Eu acabei dando muita sorte que no segundo mês, por volta de 2 meses e meio, eu achei um apartamento muito bom dentro da cidade de Leuven. Era um apartamento meio antigo, mas era um apartamento grande, 2 quartos, tudo por 750 euros. Eu acabei achando depois de muito procurar e eu acabei ficando lá até o dia que eu saí de Leuven. Mas foi uma procura muito extensa, é muito difícil você conseguir. Tem que procurar em vários sites, entrar em vários grupos, falar com um monte de gente e boa parte dos apartamentos lá são bem antigos, muito antigos mesmo. Assim, da época da, como é que posso falar, 1914, 1918 foi construído o prédio. Então é tudo de madeira, você anda, assim, você ouve o prédio inteiro andando e você anda o prédio inteiro ouve, aquele nhec de madeira, você fica meio até com medo do que acontece lá. Mas é bem complicado a questão de moradia lá, principalmente por ser uma cidade universitária também, né? O que agrava um pouco as coisas. Sim, caramba, não tava esperando isso não. Mas bom, vocês chegaram aí, né, conseguiram a final. E como é que foi os primeiros dias no trabalho por lá, né? Como é que era a dinâmica do trabalho? Você era o único brasileiro, o único gringo? Ou tinha mais gringos? Era uma startup, comigo eram 8 pessoas lá dentro. E o dono, né, tinha essa visão de contratar gente de fora. Então, eu era o primeiro brasileiro, porém tinha um indiano, uma mexicana, um boliviano, 2 belgas, contando com o dono, né? Um sérbio e depois entrou mais um belga. Então, era um ambiente bem internacional, foi uma troca de culturas ali muito boa. Pelo que eu percebi das empresas da Bélgica, aquela empresa que eu tava, ela era bem fora da curva, em termos de costumes e jeito de trabalhar belga, digamos assim. Mas uma coisa ela tinha em comum, que era o foco no trabalho. Então, começava o expediente, gente, o cara trabalhava, não ficava no celular, não ficava muito tempo no café, não trocava muito tempo, tipo, ele focava, porém, dava assim 5 horas da tarde, fechava o laptopzinho e ia embora. Não tinha essa de, não, vou fazer uma hora extra, vou ficar aqui até muito mais tarde e tal. Não. Deu das 8 às 5, das 8 às 5 e acabou. E foco no trabalho. Isso é uma coisa realmente muito impressionante, assim, que eu percebi dos belgas, né? O foco que eles têm pra trabalhar. Isso foi bem impressionante. Mas pelo fato de ter muito estrangeiro na empresa que eu tava, acho que os belgas começaram a entrar no jeito estrangeiro, né? Então, assim, o tempo do cafezinho demorava mais um pouco, eles trocavam mais ideias, eram mais abertos, né? Mas é por isso que eu falo que é um pouco fora da curva, porque lá a gente tinha muita liberdade, porém você tinha a responsabilidade da entrega, né? Mas a gente tinha muita liberdade. Então, horário flexível, você poderia... Não tinha ninguém te cobrando, digamos assim, né? As suas tarefas, ninguém ficando no seu pé. Porém, dado a data, você tinha que entregar. Você tinha essa contrapartida também, né? Nessa empresa você foi trabalhar com que tecnologias, cara? Então, eu sou engenheiro de software embarcado e essa empresa é uma startup que faz robô que corta grama automatizado. Como se fosse esses robôs de limpeza de casa, só que para cortar grama. E a ideia inicial, né, o protótipo, era um robô que cortasse a grama inteligentemente, digamos assim. Você setava o horário, ele descobria os spots que crescia mais, os spots que crescia menos. E a ideia era ser um robozinho que ele também pudesse soprar folhas e tirar neve. Tudo automatizado com inteligência artificial. O meu papel lá dentro era fazer com que os novos sensores e os novos hardwares fossem integrados no robô e que funcionasse com o software. E também eu também preparava todo o ecossistema ali do robô. Então eu trabalhava com Linux embarcado, C++ e Python, né? Python para fazer os scripts para teste, para rodar. C e C++ por causa da aplicação e dos drivers. E também um pouquinho de shell script ali para conseguir fazer com que todo mundo conseguisse programar para o robô, né? Como engenheiro de software embarcado, eu também cuidava do ambiente de build da plaquinha embarcada que a gente utilizava. Então, eu tinha que ter certeza que estava todo mundo conseguindo compilar o código para o robô naquele ambiente e fazendo o robô funcionar. Aí, para quem diz que não precisa mais aprender C, que C não é importante, tá aí. Não. C e C++, eu acho que todo mundo tinha que começar com C e C++, depois desviava, né? Mas eu acho que é o básico assim, principalmente na área de software embarcado, né? Software embarcado é C e acabou. Mas eu acho que todo mundo deveria aprender pelo menos C e desvia para os outros.
E, cara, e a questão, você já falou que você se surpreendeu com o foco, né, o jeito de trabalhar, das 8 às 5 e tudo mais. O que mais que você achou bastante diferente na dinâmica do trabalho, no dia a dia, nos processos, talvez? Eu posso falar um pouco mais agora em comparação também com a Holanda, que eu tô agora, né, mas lá na Bélgica, eles são muito focados no trabalho, é das 8 às 5 e acabou, mas assim, eles são muito especializados. Isso é uma coisa que eu acho que talvez seja do europeu como um todo, mas eles são muito especializados. Normalmente quando você tem um profissional brasileiro, vamos supor, você tem um desenvolvedor back-end brasileiro. Cara, ele vai mexer um pouco com front-end, ele vai saber um pouco de teste ali, ele vai se virar no Jenkins, ele dá o jeito dele, né? Normalmente, aqui na Europa e na Bélgica principalmente, aconteceu isso, o pessoal era muito especializado. Então, eu sou desenvolvedor C e C++, acabou. Eu sei muito bem C e C++, consigo fazer tudo, mas acabou aí. Se você pedisse, não, tem que consertar um sistema aqui, tem que ver alguma coisa em Python e tal, o cara já fazia cara feia, já não queria mexer com aquilo, reclamava. Então, isso é uma coisa que eu notei muito, assim, e é por isso também que eles elogiam muito o brasileiro lá, por causa dessa cultura do, não, deixa que eu resolvo, eu vou dar uma olhada, eu vou aprender, eu vou me virar. Lá não é muito bem assim, não. Isso foi um choque, assim. E com relação a processos, eles gostam muito de tudo encaixadinho. Os belgas, eles têm assim como os holandeses, né, eles têm um calendário no banheiro, digamos assim. O calendário é a coisa mais importante da vida deles. Então, cara, datas respeitadas à risca, horários respeitados à risca, tudo tinha a data certinha de entrega, a data certinha para começar. Não fugia disso, você não podia fugir disso. Então os processos lá eram bem rígidos, digamos assim, né, em questão de tempo, horário de reunião, tempo de entrega, era como se fosse um marca-passo, né? Tudo funcionava ali nas datas corretas. Não tinha essa de, não, vamos atrasar aqui, vamos estender ali. Não, isso não existe. No momento que você quebrava um pouco a agenda, era um caos total. Eles faziam de tudo para voltar. Isso foi um choque, assim, bem grande, né? Com comparação nas empresas que eu trabalhei no Brasil, que sempre estendia prazo, a reunião sempre mudava de horário, não tinha aquela constância, né, dos processos, das reuniões. Então isso eu achei um choque bem diferente, digamos assim. Entrei na linha, né, digamos. E a Bélgica, ela fica, pra quem não sabe, ela é dividida, né, tem uma parte mais no sul que fala francês, a parte mais do norte fala o Flemish, né, o Flamengo, ou o holandês também, que é a mesma língua, no final é a mesma língua. Não fala isso pra um belga, mas é a mesma língua. Como é que foi esse seu contato, né? Eu imagino que você tenha ido pra trabalhar em inglês. Isso. A empresa só falava inglês, todo mundo na empresa só falava inglês, todos os documentos em inglês. Porém, a Bélgica tem esse fato, né, você tem a parte Valônia, que é a parte em francês, você tem a parte em Flemish, que é o Flamingo. É um holandês metido a besta, né? A gente brincava, eles ficavam bem bravos com isso, mas é um holandês diferente. Escrita é a mesma, mas falado é completamente diferente. E você tem Bruxelas. Bruxelas, ela tem 3 prefeituras, 2 em francês e uma holandesa. Então, assim, o choque cultural de língua foi muito grande, porque os belgas da parte holandesa, muitos deles, assim, passou dos 30 anos, eles não costumam falar muito inglês. Eles sabem, mas eles não querem. Então, falar em inglês, por exemplo, numa padaria que tem lá um senhorzinho atendendo, você fala inglês, ele, não, e te responde em holandês. Ou te força a falar um holandês, um Flemish, né? Então foi muito, muito difícil, assim, a questão da adaptação na cidade. Tudo em holandês, eles não gostam muito de falar em inglês, mesmo sendo uma cidade internacional e universitária, que a gente deu sorte, né? Eles não gostam. E se você for pra parte francesa, é pior ainda. Na parte francesa, até os filmes são dublados em francês. Você não tem filme legendado. É realmente uma loucura. Eu não sei se todos estão sabendo, mas a Bélgica estava 600 dias sem governo. Eles tiveram uma eleição, invalidaram a eleição, tiveram outra eleição, invalidaram a eleição, aí ficaram de marcar, né? O famoso vão marcar a eleição aí, e ficou 600 dias sem governo. Então, assim, é um país muito burocrático, bem complicado as questões burocráticas lá, é muita papelada, tudo é meio, digamos assim, tudo funciona, mas não funciona como deveria funcionar, que é bem engraçado. E a parte cultural, ela é bem impactante, assim, porque você tem que aprender o Flemish, e mesmo se você aprender o Flemish lá na parte holandesa, você tenta falar Flemish, eles não entendem. Eles querem entender. É bem engraçado. É muito difícil você chegar falando em Flemish e a pessoa, ok, e trocar uma ideia com você em Flemish, tentar entender o que você tá falando, né? Por exemplo, se você vê um cara que fala inglês no Brasil, ele vai falar, olá, tudo bem? Você vai entender, você vai responder. Aqui não. Aqui, no caso, na Bélgica, não. Na Bélgica, ele não vai entender, vai se fazer de difícil, é bem complicado. Mas você aprendeu? Você chegou a aprender? Então, eu fiz um módulo 0 de holandês, eu consigo comprar pão, dizer oi, dizer tchau, que eu acho que eu preciso no meu dia a dia, né? A minha esposa, ela fez 4 módulos de holandês, então ela fala bem, digamos assim. Assim, você consegue se virar sem o holandês na parte Dutch, consegue, você tem o tradutor do Google, né, hoje em dia, então, assim, os tradutores ajudam muito, mas eu recomendo muito você saber pelo menos a língua base do país, o básico da língua, pra você não ter esse choque cultural, é bem complicado, é bem difícil mesmo, assim.
indo, bom, agora que você já falou um pouco da Bélgica, vamos pra parte que é do país, que é o nosso país que a gente tá falando hoje, que é a Holanda, né? Essas mudanças que você tá aí há 2, 3 meses, faz pouco tempo, né? Mas como é que foi essa mudança? Por quê? Você, de novo, te acharam? Ou você que buscou isso? E como é que foi o começo na Holanda? Foi diferente do começo na Bélgica? Ah, sim. Na Bélgica eu gostava muito daquela empresa, a gente tinha uma relação muito boa, eu tinha um trabalho até que legal, mas eu comecei a sair um pouco de sistemas embarcados para ir um pouco mais para DevOps dentro da empresa, que estava faltando demanda para embarcado. Eu acho que em 1 ano eu fiz tudo que tinha que fazer ali com relação a embarcados, né? E acabei indo um pouquinho para DevOps e não era isso que eu queria para minha carreira. Eu conversei com o meu chefe, a gente trocou uma ideia, ele falou que eu ia voltar para o embarcados, mas acabou não acontecendo. Então eu comecei a procurar outras empresas, né? Aí eu recebi o contato de uma recrutadora aqui da Holanda, que ela tinha uma vaga na ASML, que é onde eu tô agora, e para engenheiro de software embarcado e tal, não sei o que. Aí eu falei, legal, vou tentar. Aí a gente trocou uma ideia, eu gostei muito do perfil da vaga, era o meu perfil, e foi tudo pelo LinkedIn também, né? Segunda vez que eu consigo um contato bom no LinkedIn. Aí ela me apresentou para a empresa, aí começou o processo de seleção da SML, que foi bem diferente dessa minha empresa, da empresa que eu tava lá no caso, né? Pra quem não conhece, a SML é uma empresa enorme holandesa, ela tem em torno de 28 mil funcionários no mundo, então o processo dela era um pouco mais rígido, né? Eu passei por 6 entrevistas na SML. Foram 3 entrevistas com gerentes diferentes, 2 entrevistas técnicas e a entrevista final com outro gerente. Então, eles meio tipo que contratam para grupos de software diferente. Então, você tem uma entrevista com cada gerente de cada área de software e a entrevista técnica deles não é uma entrevista técnica muito forte, digamos assim. É uma entrevista técnica para saber, ok, você tem esse nível de tecnologia, de conhecimento sobre a tecnologia, passou da nossa barra aqui, então você pode continuar. Não é, por exemplo, como entrevistas gigantes como Microsoft, Google, que é muito focado em software, que os testes de software são absurdos, né? Você tem que estudar anos para conseguir passar. Foi bem tranquilo, os testes foram para C e C++, tive que resolver alguns exercícios bem básicos sobre C e C++, mas foram mais conversas com gerentes, digamos assim, o processo todo, do que um processo técnico com a SML, porque eles prezam muito para quem quer trabalhar lá e quer conhecer e quer crescer lá dentro. Eles prezam muito isso. Então a parte técnica acaba ficando um pouquinho em segundo plano. Claro também que se você não passar na parte técnica, eles não vão te chamar, né? Você tem que saber o básico ali, pelo menos, para conseguir entrar. Então eu não estava muito feliz ali na minha empresa na Bélgica, consegui esse contato por LinkedIn, entraram em contato comigo. Aí eu fiz o processo, me chamaram, fizeram uma proposta, mas o que acontece? Na Bélgica, aqui na Holanda também, mas na Bélgica eles têm um negócio que se chama a regra dos 30%, que quando você vem de um outro país e você é um trabalhador especializado, principalmente da área de tecnologia, eles abatem 30% do seu salário do imposto e te dão diretamente aquele dinheiro. Então vamos supor aí, você ganha 100 mil anual, eles vão pegar 30 mil, te dar diretamente, colocar o imposto só em cima dos outros 70 mil. Olha só. É o principal atrativo, digamos assim, dessa região, entre Bélgica e Holanda, né, digamos assim. Os outros países eu não conheço muito, eu não posso falar, mas na Bélgica e na Holanda tem. Então eu tava desfrutando disso na Bélgica. Porém, os salários da Bélgica são bem baixos comparado ao da Holanda. Então, quando me fizeram uma proposta aqui da Holanda, né, eu olhei e falei, olha, não vai rolar muito bem, porque aqui na Bélgica eu tô recebendo os 30%, e o que acontece? Na Holanda tem uma regra que é a seguinte, você é um expat, você veio de fora, você é de TI, você é um trabalhador especializado, mas se você viveu a menos de 150 quilômetros da fronteira da Holanda, pelo menos acho que 6 meses nos últimos 2 anos, você não pode receber os 30%. Aí eu olhei ali, né, Leuven, Holanda, 80 quilômetros. Ok, acho que eu não vou desfrutar dos 30% na Holanda, né? Então eu consegui negociar um salário um pouco maior, justamente porque eu não ia receber os 30%, né? E o que eles fazem muito com os expats aqui, eles oferecem um salário um pouco menor do que o mercado, por causa dos 30%. Que mesmo com salário menor, eles vão receber muito mais do que uma pessoa que está recebendo um salário maior, digamos assim, líquido no final das contas. E esse benefício dura durante 5 anos, né? Então eu consegui dar uma negociação ninja lá com a empresa que eu tô aqui agora, e eles chegaram no valor que eu queria, fizeram uma proposta decente. Aí eu vim pra cá no meio da pandemia, que foi um cenário bem diferente, assim, foi difícil tudo, consegui esvaziar meu apartamento lá, consegui trazer minhas coisas aqui pra Holanda, e agora eu tô em Eindhoven num short stay aqui, eu consegui trazer tudo, e eu tô num short stay aqui em Eindhoven até conseguir achar um lugar pra alugar aqui. Американская фирма Transceptor Technology
E agora vamos pro nosso momento viajante poliglota com o Fabrício Carraro. O que você tem pra gente hoje aí, Fabrício? Olha, Gabs, hoje eu tô até animadinho porque ele tá em Eindhoven, né, na Holanda, que é um lugar que tem um dos times de futebol mais famosos de todo o país, né, de toda a Holanda, que é o PSV. O PSV Eindhoven, que é um time lendário para brasileiros, inclusive, que foi o time onde foi o Romário jogar quando ele saiu do Brasil, o time onde foi o Ronaldo Fenômeno também jogar quando ele saiu do Brasil, e outras lendas um pouco menores como Diego Tardelli quando ele saiu do São Paulo. Mas enfim, mas a história do time é um pouco interessante, porque Eindhoven é a cidade da Philips também, né? Além da cidade da empresa do Dennis, também é a cidade da Philips, que é uma das maiores empresas do mundo. O time do PSV foi fundado por trabalhadores da Philips. Inclusive, o nome PSV é uma abreviação de Philips Sport Vereinigen, que é tipo clube, associação desportiva da Philips. Não na Europa tem bastante, cara. Na Europa tem bastante disso, né? Eu acho que o Wolfsburg, se não me engano, na Alemanha é da Volkswagen. Tem vários times que são, na verdade, os funcionários de uma empresa que montaram uma equipe. E aí diz que eles fundaram o PSV em 1913 para comemorar 100 anos de independência da Holanda. E fica aí, né? Essa dica para quem gosta de futebol, para quem acompanhava o PSV. E também uma dica um pouco mais musical, que eu fiquei surpreso de saber que uma das bandas que eu conhecia há muito tempo, que é o Within Temptation, não sei se você conhece, Gabs? É tipo uma coisa meio que entre Evanescence e Nightwish, assim, é uma cantora feminina com um fundo mais pesado, assim, de heavy metal, metal melódico, gothic metal, algo mais ou menos assim, e eles são holandeses, então fica aqui a recomendação de uma música um pouquinho mais romântica, um pouquinho menos metal, que aí fica mais abrangente para vários gostos, que é a música All I Need, tudo que eu preciso, dessa banda holandesa Within Temptation. Eu queria perguntar agora, né, pro Dennis, o que você tem pra falar aí dessa cidade de Eindhoven, cara, que eu conheci essa cidade por algumas horas, porque se não me engano, o aeroporto da Ryanair fica em Eindhoven, ou perto de Eindhoven, não é? Isso mesmo, tem um aeroporto aqui, que é o segundo maior aeroporto da Holanda, ele fica aqui dentro da área de Eindhoven. Cara, Eindhoven, pelo que eu vi até agora, é uma cidade muito fantástica, a infraestrutura de ciclovias e para bicicletas é um negócio surreal, assim, é muito bem construído, é uma cidade que tem uma arquitetura bem holandesa, não vou mentir, essas casas quadradinhas, né, e assim, ela tem vários parques, é uma mistura de cidade nova, né, contemporânea, natureza, partes, e tem também arquitetura antiga. Agora, infelizmente, tá tendo um lockdown severo aqui na Holanda, já fazem um mês e meio que entrou um lockdown bem severo. Infelizmente tá tudo fechado, mas a gente pode passear na rua, andar de bicicleta. Eu já dei uma volta completa aqui de bicicleta na cidade, visitei todos os parques. Cara, vários bares, vários restaurantes, shopping center, que pra mim foi um achado, porque na Bélgica não cheguei a ver nenhum shopping center. Não tem uma cidade grande o suficiente pra ter um shopping center. É bem legal, eles têm no centro como se fosse um domo de vidro, que é a principal, acho que até o porta-retrato da cidade, né? É um domo de vidro enorme, que acho que lá dentro conta um pouco da história de Eindhoven também. E é bem legal, e você vê o estádio do PSV, sensacional, é sensacional a infraestrutura do estádio, é muito bonito, e tem PSV por toda parte aqui, viu? Toda a rua cola um adesivinho na parede da bandeira do PSV, ou taguinho com a camisa, então eles são bem fanáticos do futebol aqui. E a infraestrutura como toda da cidade é fantástica. Eu realmente recomendo a visita, que é uma cidade muito legal, e dá pra passar pelo menos uns 3 dias visitando aqui tranquilamente. Só uma última coisa, eu acabei de perceber aqui que a gente estava falando antes da Bélgica, né, de Leuven. Leuven é a cidade da Embev, não é? Eu não tenho certeza, eu acho que não. É a cidade da Stella Artois, da cerveja, a fábrica é ali, é muito forte, mas se você perguntar para um belga se ele gosta de Stella Artois, ele vai falar que não. Porque a Bélgica tem mais de 3.000 cervejas, né, belgas, é uma tradição muito forte, então realmente, cara, assim, a Stella tá lá embaixo no ranking, se você for ver. E realmente, tomando as cervejas belgas, você acaba deixando de lado. A Stella Artois, tomando as outras, são um pouco mais fortes, mas são muito boas. Stella é uma coisa mais sapatênis de São Paulo, assim. Exatamente. Cara, a sua esposa, ela foi com emprego também? Como é que foi essa questão? Então, não, a minha esposa, ela foi comigo, porque eu arranjei um emprego, né, a gente conversou, então ela falou, não, vambora, tô contigo, ela veio pra cá, e ela veio num tipo de visto que eles chamam de reunificação familiar, que é quando um dos parceiros, né, vem a trabalho, e se você comprovar que é casado, tá casado há um certo tempo, você consegue esse tipo de visto. Então ela veio pra cá, não a trabalho, né, pra me acompanhar, ela tá aprendendo holandês ainda, em Leuven, na Bélgica, é muito difícil eles contratarem uma pessoa que não saiba holandês, que não seja da área de TI. Na área de TI, você sabendo inglês, você consegue algum emprego, mas se você não for da área de TI, infelizmente, você tem que saber
sabe a língua local e se virar ali para conseguir alguma coisa. Então ela ainda está se especializando no holandês, digamos assim, para conseguir se inserir aqui no mercado de trabalho. Bom, cara, agora vamos falar sobre dinheiro. Você já falou vagamente aí que na Bélgica foi caro arranjar lugar pra morar, né? E como é que foi aí na Holanda? Conta pra gente como é a questão do custo de vida aí comparado com o que você ganhava no Brasil e até na Bélgica também. Comparado com o que eu ganhava no Brasil, aqui eu tenho muito mais poder de compra, tanto aqui quanto na Bélgica. Assim, no Brasil, às vezes você tem um salário alto, só que quando você vê, você não consegue comprar muita coisa porque tudo é caro. Tanto aqui quanto na Bélgica, com o salário que você ganha da área de TI, você consegue pagar um aluguel e viver assim bem e guardar um dinheiro, né? Na Bélgica o salário é menor, porém o custo de vida é muito menor, e aqui na Holanda o salário que eu estou atual, que é um salário de um desenvolvedor pleno de software, dá para pagar um aluguel, dá para sobrar um dinheiro no final do mês, você consegue sair para comer, consegue fazer essas coisas. Em comparação com a Bélgica, aqui na Holanda tem um fator muito impactante que é o seguro de saúde. O seguro de saúde, tanto aqui quanto na Bélgica, é obrigatório, só que aqui gira em torno de 100 a 160 euros por pessoa, dependendo do que você quer no seu plano de saúde. Na Bélgica, a gente pagava 19 euros, pra mim e pra minha mulher, esse plano de saúde. Caramba. Eu teve esse plus, né? Mas em relação ao custo de vida aqui, aluguel, tanto aqui quanto na Bélgica, é muito caro. Boa parte do seu dinheiro, digamos, pelo menos 40% vai pro aluguel, e aí o resto fica para supermercado, para tudo. Supermercado, ambas as cidades são mais ou menos igual, assim. Você não gasta muito com supermercado se você não for um maníaco da carne. Carne de boi é muito caro, tanto aqui quanto na Bélgica, assim, você consegue comprar um bife médio por 7, 8 euros, um bife. Caramba. Né, bem caro. Mas se você não comer carne uma vez por semana ali, dá uma maneirada, você consegue, porque você consegue comprar 5 quilos de batata por 2 euros. Aí você passa um mês comendo batata por 2 euros, então é mais ou menos assim. Então, você entende as refeições dele, né? Exatamente. É batata, sanduíche e de noite uma massa, alguma coisa, que é o que eles costumam comer aqui. E boa. O Gabi sempre pergunta sobre a comida, né? Você achou muito diferente a comida lá de Leuven e a comida daí, da Holanda? Muito diferente, muito diferente. Tem até um amigo meu que ele tá em Amsterdã, ele foi visitar a Bélgica, ele falou, cara, que é isso? É muito gostoso a comida aqui, o que tá acontecendo? E eu não entendia, né? Mas agora eu entendo. Por causa que a Bélgica ela é metade francesa, então tem muita influência da culinária francesa. Então você tem, assim, muitos pratos com peixes, tipo mexilhões. Tem um prato típico lá que é os mexilhões. É 1 quilo de mexilhão que vem num balde pra você comer, você pode escolher o molho, é muito gostoso. A batata frita belga, que lá é a origem, né? Eles se vangloriam que a batata frita, na verdade, começou na Bélgica, é muito boa. E você tem influência da cozinha francesa, então você tem diversos pratos e, assim, são todos muito bem executados. Você tem uma variedade de massa, de tipo de carne, tipo de corte, os temperos, aquele tempero francês, né? Agora, chegando aqui na Holanda, é arenque, batata e, digamos assim, um macarrãozinho com alguma coisa. É bem diferente, assim. É muito diferente. Que triste. É bem triste. Tem uma coisa boa que é a sobremesa, que é a torta de maçã holandesa, que é muito boa. Não sei se você já teve a oportunidade de provar. Sim. Eu tive a felicidade de provar uma apple tart, né? Que é como eles chamam. É muito gostosa, é muito boa mesmo. Mas, se você voltar pra Bélgica, eles têm uma vasta variedade de sobremesas francesas, que são aquelas eclairs, né? Aquelas bombas de chocolate. E o chocolate belga é fantástico, né? É uma das referências mundiais de chocolate. Então, é um negócio assim, as sobremesas lá são absurdas, bomba de chocolate, tortas, bolos, sorvetes. E aqui na Holanda, realmente você tem a apple tart, né? Que é muito boa também. E eu acho que basicamente chantilly, que eles saem junto com a torta, e é isso, abraço. É isso. Bom, Denis, pra gente fechar aqui, agora é hora do perrengue, que é quando a gente pergunta pros nossos convidados, a gente pede pra eles contarem histórias engraçadas, gafes, micos, coisas que tenham acontecido com você ou com a sua esposa nesse tempo aí fora do Brasil. Cara, eu acho que teve uma coisa que foi bem impactante, foi no primeiro dia de Bélgica, a gente tava no short stay, a gente chegou de noite, então a gente chegou, dormiu praticamente, aí de manhã, a gente tem que tomar café. Tem um posto aqui do lado, e lá também tem conveniência nos postos, né? Meu chefe tinha falado, não, de manhã vocês vão aqui no posto, que tem tipo um mercadinho lá, vocês conseguem comprar tudo. Eu falei, beleza. Aí a gente foi no posto, todo feliz, vamos comprar o quê? Café, açúcar e pão. E manteiga. Passamos 20 minutos procurando o açúcar, não achamos. Aí a gente perguntou pra moça, ela falava um pouco de inglês, açúcar, então ela tá aqui. O açúcar lá é vendido em pacote de papel, meio escondido, assim, a gente não reconheceu, porque no Brasil é em pacote de plástico, né? Mas o perrengue principal foi com o pão. Chegamos lá, tinha aqueles pães enormes. A gente pegou o pão, pô, o que a gente faz com isso aqui? Porque não tinha saco, não tinha nada, a gente tava perdido. A gente, cara, o que a gente faz com esse pão? E a gente segurando um pão na mão no supermercado, no mercadinho. Aí tinha um senhorzinho olhando pra gente, assim, um senhorzinho, cara, tinha fácil uns 80 anos. O senhorzinho olhando pra gente, aí ele foi até a gente, pegou o pão da nossa
nossa mão. Cara, tinha uma máquina ali que a gente não viu. Ele abriu a máquina, botou, ensinou, fechou. Aí o pão saiu cortadinho. Ele tirou um saco de algum lugar, botou, deu pra gente, fez um joinha e saiu. A gente, caraca, brother, que é isso? O que tá acontecendo? Aí a gente conseguiu sair de lá com o café, o pão, a manteiga e o açúcar depois de acho que 45 minutos dentro do estabelecimento e com a ajuda do mestre dos magos, né? Porque ele apareceu do nada, ajudou e sumiu. Eu, tipo, acho que os mestres dos magos deu uma ajuda pra gente aqui. Pelo menos ele ajudou, né? Que o mestre dos magos geralmente nem ajudava. Poderia ter aparecido, falado alguma coisa e saído andando. Ele foi bem de boa, mas ele sumiu depois, eu realmente não vi ele mais, foi engraçado isso aí. Maravilha, Denis, muito bom, cara. Muito obrigado pelo seu tempo aí. Você quer divulgar alguma coisa? Cara, pra quem quiser entrar em contato comigo, tem o meu LinkedIn e o meu Instagram. E possivelmente, no final desse mês, eu acho que eu vou estar lançando ou um podcast ou um canal no YouTube sobre experiências do exterior, né, de fora do Brasil e para desenvolvedores que querem sair do país. Então, se quiser me acompanhar lá, logo vai ter novidade aí. Se quiser trocar uma ideia também, eu tô disposto a ajudar qualquer um que quiser trocar uma ideia comigo aí. Maravilha. Os links estão sempre lá no carreirasemfronteiras.com.br. Pessoal, por hoje é isso. Dankjewel, que é obrigado em holandês pela sua audiência. E se você gosta do Carreira Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa, quem sabe até o holandês. E não deixe de conhecer a Alura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Algo que o Denis destacou muito bem, de que ele foi para lá para trabalhar em inglês, e a empresa deles todos falavam inglês, e ainda na nova empresa, isso tanto na Bélgica, né, quanto na Holanda, na nova empresa, eles também trabalham e falam só em inglês. E só lembrando que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br/promoção/carreira e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br, que tem mais de 1.200 cursos de tecnologia nas áreas de programação, que aí envolve a área do Denis. Então a gente tem curso de C, de C++, de Python, que foram as tecnologias que ele citou durante o episódio. Tem curso de tudo isso na Alura, mas também de marketing, design, business, soft skills, curso de como você criar o seu currículo para mandar pro exterior em inglês ou em espanhol. Então com certeza vai ter o curso para você. Então pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.